E o Pedrinho, dono do Cruzeiro, quer dois jogadores do Flamengo. E o atacante Bruno Henrique foi parar nos tribunais, meus amigos. E o diretor técnico do Flamengo, José Boto, conversou com João Félix e seu empresário. Então, rapaziada, se vocês chegaram agora, eu já peço, não pule esse vídeo, até porque hoje tem Mengão na Libertadores e é claro, né, rapaziada? Eu tô aqui pra trazer todas as notícias do nosso Mengão pra vocês. Bom, rapaziada, deixa eu começar esse vídeo aqui trazendo essa informação, até porque, galera, o dono do Cruzeiro, Pedrinho, quer contratar dois jogadores do Flamengo. É isso mesmo, rapaziada, não é um, mas é dois jogadores do nosso Mengão. Dá uma olhada, rapaziada, quem são esses dois jogadores e nessas informações que eu apurei pra vocês. Olha só, rapaziada, o Cruzeiro tem interesse na contratação de Luiz Araújo e Matheus Gonçalves do Flamengo. No último domingo, antes da partida entre Cruzeiro e Flamengo, o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, revelou ao José Boto, diretor técnico do Flamengo, que tem interesse em dois jogadores do nosso Mengão. Trata-se de Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. O dirigente, rapaziada, do Cruzeiro teria interesse em uma troca por dois jogadores da Raposa que ainda não foram revelados. Ou seja, rapaziada, a pergunta que eu faço é a seguinte: será se o José Boto vai liberar o Luiz Araújo, que é um jogador bastante importante dentro do elenco do Flamengo, e pro esquema tático do técnico Felipe Luiz, rapaziada, o Luiz Araújo, que vem se destacando bastante, que quando entra, rapaziada, faz bons jogos, faz gols, dá assistência. Será se ele vai liberar? Assim como ele liberou Fabrício Bruno, né, rapaziada? Assim como o Gabigol foi para o Cruzeiro, rapaziada. Fica a questão aí, fica a pergunta, até porque o Luiz Araújo, pra gente, pro técnico Felipe Luiz e pro Flamengo, é um jogador bastante importante. A outra pergunta, rapaziada, é sobre o Matheus Gonçalves, que não vive o mesmo momento que o Luiz Araújo. Porém, galera, é cria do ninho e é considerado também um jogador promissor, jovem, rapaziada, e que tem o futuro pela frente. Ou seja, Matheus Gonçalves não tem o mesmo ali, o mesmo desempenho que o Luiz Araújo, não venha com a mesma fase que o Luiz Araújo. Porém, rapaziada, é um jogador promissor. E a informação que eu trago também é a seguinte, viu, rapaziada? Pegando esse gancho, que os empresários de Matheus Gonçalves, depois que chegou essa proposta do Cruzeiro, rapaziada, depois que foi revelado o interesse do dono do Cruzeiro no Matheus Gonçalves, galera, o próprio empresário do jogador chegou pro Flamengo e já conversou ali com o diretor do Flamengo, rapaziada, para uma possível transferência para o Cruzeiro. É isso mesmo, rapaziada, dá uma olhada nessas informações que eu tô trazendo para vocês. Olha só, rapaziada, o staff de Matheus Gonçalves vai se movimentar para levar a oferta pelo jogador ao Flamengo. Seus representantes entendem que o jovem precisa de mais minutos em campo, rapaziada. Seus representantes, rapaziada, os representantes do Matheus Gonçalves não tá satisfeito com a atuação do jogador, com a minutagem do jogador dentro do Flamengo. Ou seja, né, rapaziada, quer levar ele pro Cruzeiro, até porque se o Matheus Gonçalves, eles entendem assim, viu, rapaziada, se o Matheus Gonçalves se transferisse para o Cruzeiro, rapaziada, ele poderia ali se destacar mais no Cruzeiro, até porque no Flamengo, com o técnico Felipe Luiz, o Matheus Gonçalves não vem tendo ali tantas oportunidades. E quando ele entra, rapaziada, o Matheus Gonçalves entra praticamente ali no final do segundo tempo, né? E a outra pergunta que eu faço é a seguinte, viu, rapaziada? O que é que o Cruzeiro gosta tanto ali de contratar jogador do Flamengo, né, rapaziada? Porque não é possível. Já foi o Gabigol, já foi o Fabrício Bruno, agora tá na mira do Cruzeiro tanto Luiz Araújo como Matheus Gonçalves. Ou seja, né, rapaziada, a gente vai aguardar aí o desfecho dessas informações. E eu já peço pra vocês, viu, galera, se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, porque quando sair a notícia eu já posto nesse canal e você aí não vai ficar sem nenhuma informação do nosso Mengão. É claro, né, rapaziada, mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui de Bruno Henrique, porque o BH foi parar nos tribunais. É isso mesmo, rapaziada, dá uma olhada. O STJD recebe provas da justiça e abrirá inquérito sobre o Bruno Henrique por suposta manipulação de resultados. O atacante pode ser punido com pena de 6 meses a 2 anos de suspensão.
O STJD também pode determinar um afastamento preventivo, mas isso é considerado improvável. Ou seja, né, rapaziada, o Bruno Henrique aí pode pegar uma pena de 6 meses até 2 anos de suspensão do futebol. A gente torce, galera, que isso tudo é o que eu digo sempre, é a mesma coisa, né, rapaziada? A gente torce que isso tudo se resolva, até porque o Bruno Henrique é um jogador bastante importante pra gente dentro do elenco do Mengão. E sobre toda essa situação, rapaziada, querendo ou não, a cabeça do jogador fica muito cheia, ou seja, ele tem que focar ali no Flamengo, né, rapaziada? Focar nos jogos do Flamengo e que tudo isso se resolva logo o mais rápido possível, porque isso, rapaziada, serve de aprendizado não só para o Bruno Henrique, mas como para todos os outros jogadores e principalmente dentro do elenco do Mengão. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui de João Félix, porque ontem eu trouxe a informação que o Felipe Luiz, junto com o José Boto, tinha intensificado a contratação de João Félix. Pois hoje, rapaziada, saiu a notícia que o próprio José Boto, diretor técnico do Mengão, conversou pessoalmente com o João Félix e com seu empresário, viu, rapaziada? E aguarda aí só um sinalzinho do João Félix aí para poder fazer tudo aquilo, né, que o torcedor quer, que é trazer o jogador. Olha só, rapaziada. Dá uma olhada. José Boto já conversou com João Félix e com Jorge Mendes, empresário do meio atacante. Agora, aguardam sim da dupla para abrir negociações com o Chelsea da Inglaterra. O Flamengo quer um empréstimo com opção de compra com o clube inglês, pagando grande parte do salário, que é extremamente alto para os padrões do futebol brasileiro. As conversas acontecem há cerca de um mês e o Flamengo sabe das dificuldades, mas acredita na possibilidade de contratação. Ou seja, rapaziada, o plano do Flamengo é trazer o jogador por empréstimo, porém com a opção de compra. Mas eu vou ser sincero com vocês, até porque, rapaziada, esse canal aqui, eu sempre sou sincero com vocês. O salário de João Félix é altamente, rapaziada, ali, muito grande para os padrões ali do futebol brasileiro. E se o João Félix aí, rapaziada, quiser jogar no Brasil e vir vestir o manto sagrado, rapaziada, querendo ou não, ele vai ter que reduzir bastante o seu salário, até porque todo mundo sabe que é um jogador da Europa, que é um jogador ali que é bastante caro, rapaziada, e ainda tem mercado ali no futebol europeu, até porque o Flamengo não tá nessa sozinho. O Benfica, rapaziada, tá querendo também levar o jogador, o Benfica de Portugal. Ou seja, rapaziada, José Boto, junto com o técnico Felipe Luiz, tá trabalhando para trazer o jogador por empréstimo e depois, rapaziada, que ele tiver aqui no Mengão, dependendo das situações, da adaptação do jogador, se ele estiver bem no Flamengo e jogando bem no Brasil, o Flamengo, junto com o técnico Felipe Luiz e José Boto e companhia, rapaziada, vai comprar o jogador de forma definitiva. Porém, para ele comprar, para o Flamengo comprar o João Félix de forma definitiva, o João Félix tem que entrar em consenso e tem que baixar bastante o seu salário, que não é nada baixo, né, rapaziada? Ali conforme os padrões do futebol brasileiro. Mudando de assunto, galera, e deixa eu falar a escalação do Flamengo para o jogo de hoje, rapaziada, contra o Central Córdoba na Libertadores. Até porque o Flamengo, rapaziada, precisa, o Flamengo necessita dessa vitória. O Flamengo não pode empatar e principalmente não pode perder. Dá uma olhada, rapaziada. No gol vem o Rossi, na zaga Léo Ortiz, o Léo Pereira ou o zagueiro Danilo. Até porque, galera, o Felipe Luiz, eu trouxe a informação que tá indeciso e ele vai decidir ali praticamente nas últimas horas, viu, rapaziada? Nas laterais, galera, vem o Wesley e o Alexandro. No meio, Eric Pulgar, Nico de la Cruz e De Arrascaeta. Nas pontas, rapaziada, a gente vai com Gerson, Bruno Henrique. E no meio, o técnico Felipe Luiz pode utilizar o Pedro, né, rapaziada, como titular. E a gente torce ali que dê tudo certo, o Flamengo saia hoje com uma vitória, né, rapaziada. Até porque a comissão técnica do Felipe Luiz, essa aqui é pra vocês, rapaziada. Olha só, a comissão técnica do Felipe Luiz estudou o Central Córdoba durante 2 dias e eles, rapaziada, quer sair com a vitória hoje. Só a vitória interessa pro Flamengo hoje. Então, rapaziada, comissão técnica do Felipe Luiz, junto com o próprio técnico, estudou a equipe argentina durante 2 dias. E durante esses 2 dias, rapaziada, deu pra pegar muita coisa, né, galera? Então, rapaziada, vamos pra cima hoje e vamos sair com os 3 pontos aí, focando aí, né, rapaziada, se classificar na Libertadores. Eu só quero agradecer, galera, a vocês, né, rapaziada, é claro, que vieram aqui nesse vídeo, deram essa moral, assistiram o vídeo completo e se inscreveram no canal. Então, rapaziada, eu só peço uma coisa como forma de agradecimento pra vocês aí.
que estão assistindo meus vídeos, né, rapaziada, e ainda não se inscreveram, eu já peço, viu, galera? Já se inscreve aí no canal, ativa o sino de notificação, porque todo dia, rapaziada, eu tô aqui na luta e na batalha pra vocês e por vocês, né, rapaziada? E senta o dedo no like e vamos rumo aos mil inscritos, porque eu sei, viu, galera, que quando vocês querem, vocês fazem acontecer, porque vocês são foda. Valeu!